E se um poema, escrito há uns 3.000 anos, fosse, na verdade, uma das estratégias mais poderosas para a gente lidar com acusações falsas? Hoje, parece estranho, né? Mas é exatamente isso que a gente encontra no Salmo 7. É um texto que Davi escreveu lá atrás, quando estava sendo perseguido pelo rei Saul, e que no fim das contas virou tipo um guia prático para atravessar esse campo minado que é a calúnia. Então, a história toda já começa com um mistério, sabe? Logo no título do Salmo aparece um nome que, bom, a gente não encontra em mais lugar nenhum nos registros históricos da Bíblia. Cuxi. Fica a pergunta, né? Quem era essa figura? Quem foi essa pessoa que conseguiu provocar uma reação tão forte, tão passional? É essa busca pela resposta que joga a gente bem no meio de um baita conflito, uma mistura de política com briga pessoal daquelas de alta voltagem. E olha só, não é só o acusador que é um mistério, não. O título também traz uma palavra musical super rara, Sigaion. Para a gente entender, é como se fosse a trilha sonora da crise. Imagina uma música meio selvagem, imprevisível, cheia de viradas bruscas. Não é de jeito nenhum uma oração calma, pensada. É o grito de uma alma no meio do caos, sabe? Mostra bem o tamanho da angústia que uma calúnia pode causar. Então, o nosso caminho aqui vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai tentar decifrar esse mistério da acusação. Depois, vamos analisar a defesa que é apresentada e o apelo que é feito para um, digamos, tribunal superior. Aí, a gente vai ver como 4 gigantes do pensamento interpretaram esse salmo e, para fechar, como a gente pode trazer tudo isso para os dias de hoje. Bora lá então. Para entender essa história, a gente precisa primeiro montar o cenário desse drama. A pista mais importante que a gente tem sobre esse tal de Cuxi, a tribo dele. Ele era benjamita, ou seja, da mesma tribo do rei Saul, que era o grande rival do Davi na época. Então, a teoria mais forte é que Cuxi era um aliado de Saul, um daqueles que ficava espalhando fofoca venenosa. E a acusação, gente, era pesadíssima, traição. Estavam dizendo que Davi queria dar um golpe e roubar o trono. Pensa só, no meio de uma quase guerra civil, uma acusação dessas era basicamente uma sentença de morte. Ok, esse era o ataque. Agora vamos ver a resposta. E olha, não é um simples pedido de socorro, não. É uma defesa formal, quase como um juramento feito na frente de um juiz. E é aqui que a coisa fica impressionante. A força dessa declaração é absurda. Davi não fala só, eu sou inocente. Não, ele faz um juramento radical. Ele basicamente diz o seguinte, olha, se o que estão falando de mim for verdade, se eu realmente fiz isso, então que o pior aconteça. Que meu inimigo me pegue, me destrua e jogue minha reputação no lixo. É a aposta máxima, sabe? É o all-in da integridade. E aqui tem um ponto que é fundamental a gente entender. Davi não está dizendo que é uma pessoa perfeita, um santo, de jeito nenhum. O que ele está afirmando com toda a convicção do mundo é que ele é inocente dessa acusação específica. Para poder fazer um juramento desse calibre, a consciência dele nesse assunto tinha que estar, mais do que limpa. Então, diante do que ele via como uma injustiça total no tribunal da opinião pública, a estratégia dele muda. O caso agora é levado para uma instância superior. Ele apela para um juiz que, além de juiz, também é um guerreiro. A imagem que ele cria aqui é muito poderosa. Davi não está pensando num Deus distante ou abstrato. Não, ele imagina literalmente um tribunal cósmico. Pensa num salão gigantesco, com todas as nações da Terra reunidas, assistindo. E no centro de tudo, no palco principal, está o caso dele, a briga pessoal dele com Cuxi. Ele pega uma calúnia local e transforma num evento de importância universal. E essa é, talvez, uma das ideias mais fortes do Salmo inteiro. Sabe aquela imagem de uma divindade passiva, que só observa tudo de longe? Pois é, o texto aqui vai na contramão. Ele descreve um Deus que reage, que se importa, que fica indignado com a injustiça. E essa indignação não é um rompante, um capricho. É uma reação diária, consistente, contra o que é errado. Para quem está sofrendo uma injustiça, essa ideia é um consolo imenso. E essa indignação não fica só no sentimento, não. A imagem que o Salmo pinta é de um guerreiro pronto para agir. A espada está afiada, o arco está esticado, a flecha já está apontada. É uma cena de tensão máxima. E o que impede o disparo? Somente a paciência divina, que segura o golpe, dando uma última chance para o arrependimento. A gente quase consegue sentir essa tensão no ar. Claro que uma imagem forte assim, a de um guerreiro divino pronto para a batalha, não ia passar batido pela história. Esse texto é tão rico, tão denso, que ele continua ecoando por séculos. E é fascinante ver como 4 verdadeiros gigantes do pensamento pegaram esse salmo e deram a ele novas camadas de significado.
Nesse time, a gente tem Agostinho, que olhou para Cuxi e viu um símbolo do mal. Tem Lutero, que encontrou um baita conforto na ideia de um Deus que fica irado com a injustiça. Temos Calvino, que fez uma distinção teológica que, olha, é crucial para entender tudo. E, por fim, Spurgeon, que pegou essa imagem do arco e flecha e a transformou num dos seus sermões mais famosos. Vamos focar um pouquinho na distinção do Calvino, porque ela é a chave para muita coisa. O que ele disse foi o seguinte: uma pessoa pode e deve ter duas posturas diferentes ao mesmo tempo. De um lado, perante Deus, a gente reconhece que somos falhos, que erramos. É a postura de humildade. Mas, do outro lado, perante um acusador humano, a gente pode, sim, estar 100% inocente e deve defender nossa integridade. Uma coisa não anula a outra, sabe? Ter humildade espiritual não significa aceitar calado uma mentira. E os outros pensadores só enriqueceram essa visão. O Agostinho, por exemplo, ele olhou para o cochiche e pensou: isso aqui não é só um cara, é um símbolo para qualquer força do mal que acusa. Já o Lutero, que sofreu muita perseguição, encontrou um conforto muito pessoal nesse salmo. Para ele, era a certeza de que o caso dele estava sendo julgado num tribunal superior, e isso deixava dormir em paz à noite. E o Spurgeon, ele usou a imagem do arco e flecha de um jeito muito dramático, dizendo que cada segundo que a gente respira é, na verdade, a misericórdia divina segurando a corda daquele arco. Ok, muito legal a história, a teologia, mas e na prática? Como é que a gente pega tudo isso e aplica no nosso dia a dia? Como essas palavras tão antigas viram um dia prático para hoje? Bem, o Salmo termina descrevendo o que a gente poderia chamar de a lei do bumerangue. É uma observação muito precisa de uma verdade quase psicológica. A maldade, no fundo, é autodestrutiva. Pensa no processo. Ela começa como uma ideia ruim no coração de alguém. Depois, essa pessoa cava uma armadilha para prejudicar um inocente. Só que no final das contas, o próprio esquema se vira contra o Criador. A pessoa que planejou o mal acaba caindo na sua própria armadilha. Então, o manual prático fica mais ou menos assim. Primeiro, quando alguém te caluniar, a resposta instintiva é revidar na mesma moeda, certo? Mas o Salmo sugere outra coisa. Não desça a esse nível. Em vez disso, apele para um padrão mais elevado, o da verdade. Segundo, o teste da consciência. Antes de sair gritando sobre injustiça, pare e examine a si mesmo. Sua defesa vai ter uma força gigantesca se você tiver certeza absoluta da sua inocência naquele ponto específico. E terceiro, confie no efeito bumerangue. Muitas vezes, a melhor estratégia é simplesmente esperar, porque a paciência dá ao acusador a corda suficiente para ele mesmo se enforcar nas próprias mentiras. E tudo isso nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Quando a gente se depara com uma injustiça, para qual tribunal a gente corre primeiro? É para o tribunal da opinião pública, tentando ganhar a briga na base do grito? É para o tribunal da retaliação, tentando pagar o mal com o mal? Ou é para o tribunal da nossa própria consciência? Aquele que, quando está limpo, nos dá a tranquilidade e a força para apelar com toda a confiança para o tribunal da verdade.